Bom dia, boa tarde ou boa noite. O horário que vocês vão ver isso daí, a gente não sabe, né? Para mim ainda é bom dia. Eu tô aqui no item 23 da carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:2, 61, página 61 do livrinho de Chico Xavier, psicografado. As instruções são de Emmanuel, tá? Para aqueles que conhecem o espiritismo. Eu vou falar de política, certo? Mas eu sempre me oriento pelo que eu estudo das orientações espirituais, certo? Quando Paulo faz essa carta aos irmãos da Tessalônica, ele, através das palavras dele, ele percebe que as criaturas perversas, porque o título do ensinamento dele é o seguinte: é para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, né? Ou seja, o evangelho de Jesus não é para todos, a honestidade, a verdade não é para todos, né? Então, ele diz assim, que os núcleos do cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Por que ele estava falando isso? Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe que a certeza de que as criaturas perversas se aproximam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante malícia, contra semelhante influência. Bom, o que eu tenho para dizer a respeito disso daí? Nós estamos vivendo numa época em que nós estamos observando que estão se utilizando de tudo para tentar, por uma tentativa de tornar o nosso sistema de governo fascismo, né? A extrema-direita, ela luta com todas as possibilidades de lucro, de ganho e de corrupção e principalmente de abuso de poder. Então, eles utilizam inclusive da fé cristã, né? Nós falamos na semana passada a questão da fé cristã. As pessoas que têm fé, elas vão para esses núcleos de trabalho, seja evangélico, seja em qualquer ambiente onde há cristianismo, elas vão com a esperança de encontrar um consolo, uma paz, uma cura espiritual e às vezes até, quem sabe, uma palavra que a oriente, que a tire da escuridão em que ela se encontra, porque quando nós não temos o Cristo conosco, nós vivemos na escuridão. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque a minha vida, ela se transformou em 360 graus, 360 graus, a partir do momento que eu li a obra Paulo e Estevão. Isso foi na década de 80. A partir de lá, eu nunca mais tive a mesma vida. Foi como se eu renascesse, como se um véu de escuridão tivesse sido retirado da minha mente. Então, a partir de lá, eu comecei a fazer um outro caminho, a buscar um outro caminho, a buscar as verdades cristãs. E as verdades cristãs, elas não conseguem se coadunar com a mentira, com a hipocrisia, com as falsidades. É por isso que nós que começamos a estudar muito o Evangelho de Jesus, a gente vai ficando meio isolado, vai saindo de perto das pessoas, porque a gente percebe que a linguagem da gente muda. E a partir do momento que a gente muda a nossa linguagem, a gente já não é mais aceita nos ambientes, porque a gente acaba, e principalmente eu que sou médium da fala, os espíritos falam através de mim, mesmo sem necessitar. Mesmo que eu não esteja num ambiente de trabalho
ou concentrada para um trabalho mediúnico, mesmo assim, às vezes eles falam através de mim, e infelizmente não é uma coisa que eu tenho controle, então eu prefiro me isolar, ficar longe de todos. Mas, diante da situação que nós vivemos hoje no Brasil, como eu acompanho o noticiário, eu percebo o quanto nós estamos correndo o risco de entregarmos o nosso governo, o nosso país, a um governo corrupto, sem nenhum escrúpulo. Eu não estou falando isso por mim, eu estou falando isso por aquilo que está na mídia, por aquilo que está lá nas investigações da Polícia Federal, do CGU, que está fazendo essas investigações e está trazendo a público. Então, nós temos um país onde a corrupção nunca foi vista desse tamanho. Então, o que eu tenho para dizer a respeito disso daí, de que Paulo de Tarso fala? Ele fala que nós temos que tomar cuidado com os nossos ambientes religiosos. Nós não podemos deixar a influência dos maus aliciar os nossos crentes, as pessoas mais simples, mais puras, que as pessoas que possuem fé. A fé não vai nunca conviver bem com a malícia, com a ganância, porque não são todos os políticos, nós sabemos bem disso, mas porque existem muitos políticos que não são corruptos, a gente sabe disso também. É só acompanhar lá a TV do Senado, a TV da Câmara, a TV Gov, e a gente sabe que existem pessoas honestas trabalhando lá, querendo fazer as coisas diferentes, né? Mas a gente sabe que aqueles que estão se ajoelhando diante de um pastor e pedindo a bênção, que aquilo ali é uma igreja corrupta, né? A gente sabe que os fiéis... Outro dia eu vi o pastor Malafaia, tem um vídeo aí, que ele está pedindo dinheiro aos fiéis para comprar um jatinho, para trocar o jatinho dele que está obsoleto. E aí ele tem uma fala assim que nós, por exemplo, não devemos criticar. Se nós não precisamos de um jatinho para se locomover, para trabalhar, é problema nosso, mas ele precisa de um jatinho. É cínico, é cínico, é muito ruim você ouvir uma pessoa que se utiliza da misericórdia divina, que está fazendo tudo para ajudar a humanidade a se desenvolver, a evoluir, falar dessa forma com seus fiéis, viver às custas dos fiéis e ainda desviar dinheiro, porque pelo que se pesquisa aí, eu não vou nem falar nada aqui, vocês pesquisem, por favor, mas as pesquisas que existem é que ele está muito incriminado com uma série de incorrências ilegais no país, né? Todas essas incorrências negativas que a gente vê aí na mídia, tem o dedinho dele lá envolvido com o pessoal do Congresso que está envolvido com as grandes catástrofes financeiras do nosso país, neste momento. Que a mídia está dizendo que não houve um outro país, um outro momento do nosso país que houve uma corrupção tão gigantesca, com desvios tão altos, volumes assim impraticáveis em nenhuma outra geração. Então, o que nós estamos falando? Que nós pretendemos gravar esses vídeos numa tentativa de ajudar o nosso presidente, o presidente que está aí, que é um presidente de esquerda, para que a gente não entregue o nosso governo na próxima gestão para esse pessoal da extrema-direita, que são fascistas, e está muito declarado isso nas falas do Flávio, quando ele fala que vai entregar nossas terras raras aos Estados Unidos, quando ele fala que vai ser um lambedor de botas de Trump. Quem que é Trump, gente? Os psiquiatras dos Estados Unidos, as pessoas que são entendidas dessa área da psicologia, da psiquiatria, das neuros em geral, eles dizem que esse sujeito é louco. Que direito eu tenho de ir num outro país, jogar uma bomba lá e começar a dizimar todo mundo? Ele é louco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que proteger o nosso país. Cada cidadão, cada cidadã.
independente das suas crenças, precisa pensar que nós somos responsáveis sim pelo governo que nós temos. Allan Kardec, uma das coisas que ele ensina é que nós temos o governo que merecemos ter. Então, se nós colocarmos um governo de ditador, um governo fascista, um governo retrógrado, nós temos culpa nisso também. Nós vamos amargar o fel da ignorância de colocarmos uma pessoa que vai nos trazer muitos dissabores, muita vergonha para outros países, como o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro não era benquisto em nenhum outro país. E olhem e ouçam o discurso do Lula ontem, lá naquele encontro na Espanha, onde ele defende a democracia. É o discurso de um estadista preparado, de alguém que tem preparo, tem bagagem. Ele tem uma memória do que já aconteceram nas negociações anteriores entre países a respeito da guerra do Irã com os Estados Unidos e outras guerras a respeito de Israel. Ele tem todos esses dados de negociações feitas anteriormente e que agora não nos cabe, aliás, nós não temos condições de compreender por que essas coisas estão ocorrendo sem necessidade nenhuma, sem que os congressos desses países tivessem autorizado. Então, nós precisamos pensar nessas coisas, nós precisamos buscar mais orientação, estar mais próximo das mídias honestas. Ao invés de vocês ficarem olhando só mídia de direita, tipo Globo, CNN, né? E outras mídias aí independentes, mídias independentes que estão dentro do YouTube, procure olhar também as mídias de esquerda. E aí vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Eu peço a vocês que tenham esses critérios e vocês vão verificar que os evangelhos, eles são da verdade. Então, que a gente não pode permitir que as pessoas utilizem o evangelho para fazer política. Ele é nosso, ele é da humanidade, ele é uma herança moral que Jesus nos deixou. E outro dia eu fui questionada por uma pessoa que participa de um grupo da doutrina espírita comigo, e ela disse para mim assim que ela jamais seria de esquerda, porque tudo que é de esquerda é ruim, que ela quis dizer assim, que os espíritos da esquerda são negativos, são das trevas, etc, etc. Eu falei assim, olha, mas você está misturando as coisas. Não é porque as regiões que descendem dos afrodescendentes, existe uma linha, não são todas as linhas também, que trabalham com espíritos de esquerda e de direita. Você está confundindo as coisas, está confundindo conhecimento. Porque se você for analisar bem, quem que condenou Jesus? Foi a esquerda ou foi a direita? Politicamente falando, já que você está me questionando, fazer esse tipo de questionamento. Então, eu vou te perguntar, quem que condenou Jesus? Quem que lavou as mãos? Foi o poder. O poder era direita. Porque como quando nós falamos de esquerda e de direita, a direita é sempre o poder. Vocês podem observar, estuda a história para vocês verem. A direita sempre foi o poder. O poder sempre defende quem tem dinheiro, quem tem poder. E a esquerda sempre defende quem não tem poder. E Jesus defendia quem não tinha poder. Ele veio para os pobres, ele veio para os estropiados, ele veio para os famintos, para os cegos, para os deserdados de toda sorte, para as mães abandonadas, pelas crianças órfãs. Ele veio para essas criaturas, então ele veio para os pobres. Mas nós não temos direito de usar isso para política. A única coisa que eu quero dizer é que quem condenou Jesus ao madeiro foi a direita. Então, nesse caso, se você for pensar isso entre política e religião, então fiquem conscientes de que Jesus era de esquerda.
Jesus defendia os pobres, os desvalidos, os deserdados de toda sorte, enquanto a direita só defende o poder. E se nós brincarmos, nós vamos ter tudo do nosso país vendido lá para fora. Eles vão vender todas as nossas autarquias, as nossas escolas. Eles vão vender tudo. Vão privatizar tudo. E nós não vamos ter mais, vão vender a saúde, privatizar a educação. E o nosso país vai se tornar um país miserável, onde vai ter só dois poderes, o infinitamente pobre e o infinitamente rico. Vai ter só esses dois poderes. Então nós temos que pensar muito nisso,